Olá, seja bem-vindo ao Eletrônica 24 Horas. Nessa aula vamos resolver um exercício que está resolvido no livro Utilizando Eletrônica com a O. Diz aí o enunciado do exercício. Dado o circuito, portanto um amplificador inversor, determinar o ganho. B. Obter os gráficos da tensão de saída em função do tempo e da função de entrada em função do tempo. Se o V de entrada é 1 seno de ômega-t volts, quer dizer, é uma tensão senoidal de 1 volt de pico. Obter também a curva característica de transferência, que é o gráfico que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Considerar que a tensão de saturação positiva é mais 12 volts e a tensão de saturação negativa é menos 12 volts. Muito bem, comecemos com o item A. Então, o ganho do circuito é dado pela relação entre R2 e R1. Na realidade, menos R2 dividido por R1. Por quê? Porque a realimentação é feita pela entrada menos e o sinal é aplicado também na entrada menos. E no caso, é menos 10K dividido por 1K. Portanto, o ganho é menos 10. O que significa o ganho negativo? Que a saída é invertida, é defasada de 180 graus em relação à entrada e 10 vezes maior, se estiver na região linear. Bem, para obter o gráfico, item B, eu vou realizar uma simulação. Esse é o mesmo circuito, usando o microcap, então é análise transiente. Aqui já estão configuradas os tempos, né? As amplitudes, enfim. Olha lá. Então, em azul aqui a gente tem o que? A tensão de entrada. O valor de pico é 1 volt, tá? E a saída é que está aqui embaixo em verde. Observe que a saída tem valor de pico 10 vezes, portanto 10 vezes maior que esse. Só que invertido de 180 graus. Se a gente quiser copiar para mostrar lá, né? Então, para você, quando quiser fazer uma simulação, copiar para o clipboard, né, para a área de transferência, aí você vem aqui, ó, e dá um... Só que ele não vai aparecer aqui, o Ctrl V, tá? Se eu der um Ctrl V aqui, ele não vai aparecer. Você tem que voltar aqui pro... Ó, teria que dar o Ctrl V aqui, ó, tá? Beleza. Então vamos diminuir um pouquinho aqui, porque tem outro gráfico. E vamos continuar aqui a apresentação. Então, tensão de entrada, tensão de saída. Agora, o item C. O item C é o gráfico chamado curva característica de transferência. Tá? O que é esse gráfico? Esse gráfico está dizendo o seguinte, ó, a curva característica de transferência, tá? Para cada valor de entrada, tem um valor de saída. Então, a gente vai, para cada valor de entrada, determinar qual é a saída. Por exemplo, se a entrada é 1 volt, a saída é menos 10, tá? Se a entrada fosse menos 1, a saída seria mais 10. Então, é um gráfico que tem esse jeitão aqui, ó. V de saída, né, ó, em função do V de entrada.
como a saturação é mais 12 menos 12, então tem um limite aqui de entrada que leva para essa saturação, que é 1,2, né? O ganho é 10, né? Menos 10, tá? E aqui é menos 1,2 volts, tá? Qual seja, a máxima saída, quanto que é? Mais 12. Qual é a menor saída? Menos 12, ok? Como ele é inversor, quando a entrada for 1,2, aqui ó, a saída vai ser quanto? 10 vezes maior, só que invertido. Por outro lado, quando a entrada aqui for menos 1,2, quanto que vai ser a saída lá? Mais é um ponto aqui, tá certo ou não? Quando a entrada é zero, a saída é zero. Então, e isso é uma linha reta, quer dizer, na realidade, esse gráfico, ele representa essa equação aqui, ó. Na região linear. Portanto, é uma reta, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma reta, né? O que acontece se a entrada for maior que 1,2? 2. Ele vai dar 20 na saída? Menos 20? Não. Porque antes ele satura, né? Então, a partir daqui, ó, o gráfico é uma linha reta paralela ao eixo horizontal, passando aqui por menos 12. Da mesma forma, o que aconteceria se a entrada fosse menos 2? A saída seria 20? Não. Ele satura. Então isso aqui é uma linha reta, que a gente chama de curva de transferência, ou curva característica de transferência. E a inclinação, né, é menos 10, que é o ganho. Ok? Então essa é a curva de transferência. A gente também pode obter essa curva efetuando uma simulação. Que tipo de simulação? É uma simulação que a gente chama em eletrônica de análise DC. Então eu executo uma análise DC, então ele vai dar a saída em função da entrada, dentro de certos limites. Olha aqui, ó. É aquele gráfico que a gente colocou. Ó. Quer dizer, aqui no caso é a saturação, que não dá 12, né? Porque aqui a gente tem um AO, que é praticamente igual ao real, né? Ok? Quer dizer, de fato a saturação não é igual ao VCC, tá? Mas de qualquer forma existe aqui uma região linear, né? Onde a saída é menos 10 vezes a entrada, tá? Aqui é o zero, 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 né? Tá certo? Ok? Então esse gráfico a gente chama de curva característica de transferência. Então espero que vocês tenham compreendido e agradeço a vocês assistirem e até a próxima aula, portanto.